Estamos na Rádio Conexão, você já sabe, muito fácil, né? Baixe Play Store, Google Play, App Store, quase a mesma coisa. Muda os aplicativos, baixe através também de Rádiosnet, www.planetaconexão.com e, é claro, você nos encontra já ao vivo pelo YouTube, Facebook e LinkedIn também. Então não tem como você não nos ver e ouvir também, né? Estamos com áudio e vídeo para todo o planeta a partir de agora com mais um Ponto a Ponto. Em nome de M. Muniz, Logística, Soluções em Comércio Exterior para otimização da gestão do seu negócio, reduzindo custos e garantindo excelência nos resultados. Você que é importador, exportador, precisa transportar, logística, a gestão mais completa e integrada do serviço de despacho aduaneiro do Brasil com logística de primeiro mundo. Eu falo da M. Muniz. Entre em contato em Santos pelo 13 469 8686 e lá na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, você tem o 021 2213 0149 ou em qualquer dos portos brasileiros você terá os serviços da M. Muniz. Também falando de Soares e Cortez, consultoria e assessoria imobiliária, financeira, esportiva, há mais de 20 anos no mercado em todo o Brasil e também na Europa, hein? Entre em contato pelo 13 99770 0062. Muitos anos de tradição, doutor Armando Soares e também Ronaldo Cortez. Mecânica Eleomar, especializada em todas as marcas e modelos. Se, por exemplo, você for como o Paulo, Paulo tem Alfa Romeo, tem Ford, tem Mercedes, tem Porsche, todos são atendidos. Já o doutor André tem Land Rover, tem Bentley, tem Aston Martin, também eles atendem. E o nosso convidado... eu não serei indiscreto com o professor Domingos, porque ele está vindo pela primeira vez aqui. Ele é motorista, ele não precisa se preocupar. Por questões físicas, mas não cometeria esse desatino de falar sobre quem eu ainda não conheço. Mas todos podem ser atendidos pela Mecânica Eleomar, hein? É só você marcar o seu horário há 50 anos no mercado, hein? Pelo 34667143, Mecânica Eleomar, né? Marechal Deodoro 493 em São Vicente, na linha amarela. Tintas e tintas, meu querido Zé Luiz, colorindo a Baixada Santista, literalmente, né? Com tintas residenciais, comerciais, automotivas, com os melhores preços. Você tem um orçamento? Faça com o Paulo, por exemplo. Paulo leva o orçamento da mansão da ilha lá, ele cobre. O Paulo leva do Instituto Geográfico, ele vai lá e cobre. O Paulo leva o seu pessoal, aí ele não cobre, porque o Paulo tem muito dinheiro, então ele cobra mais caro do Paulo. É brincadeira, o Zé Luiz faz o melhor preço para você. Para você. É só você ir lá com o seu orçamento. Então, orçamento que é super bem feito pelo Zé Luiz e toda a equipe. São 3 lojas em Sano do Feijó 439, Antônio Amérique 819 e Jardim Rio Branco, Ulisses Guimarães 989. Falei de tintas e tintas, a loja que mais entende tintas na Baixada Santista. E também o professor Luiz Cláudio Pereira Dias, numerólogo, terapeuta holístico, tarólogo, hipnólogo. Sábado esteve conosco aqui ao vivo. Um programa muito requisitado e muita gente aí parabenizando, já quer a volta do professor. Já foi sábado, já quer outro aí. Vamos lá, vamos marcar futuramente. Ele que atende pelo 13997760785. Eu vou fazer o contrário, eu vou dar os destaques, mas vou colocar apenas uma notícia primeiro aqui antes dos nossos amigos darem o bom dia. Até com tristeza, né? A gente passa aqui a nota de falecimento. O engenheiro Delque Migoto Filho faleceu ontem na cidade de Santos, aos 65 anos, vítima de infarto, né? E ele que era muito querido por muita gente da sua classe da engenharia, da arquitetura, foi presidente da Prodesan nos anos 97 e 2005, foi presidente de Jabaquara nos anos 2000, fez a reforma da Associação Comercial, muito querido, muito conhecido da Baixada. E a gente percebe na pessoas jovens, não foi vítima de Covid-19, porque muita gente tem perdido aí amigos e parentes por Covid-19. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos. Atentas às notícias também aos nossos amigos ouvintes e espectadores. Bom dia, Paulo. Tudo bem? O nosso querido Conde Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, preside lá também o trabalho da Mansão da Ilha, preside a Federação Estadual de Sinofilia e outros que tais, que a gente sabe que o Paulo tem uma agenda vasta. Daqui a pouco ele sai daqui para os seus compromissos, à tarde tem mais compromissos, mas sempre nos dá a honra de prestigiar o Ponto a Ponto. E deixa eu explicar para você, nosso querido telespectador, que eu não tenho essa frota que ele acabou de dizer, não. Eu, de fato, tenho 4 automóveis, acho um exagero, vou até vender alguns, mas, de qualquer maneira, são carros de colecionação, colecionador, né? Apenas isso, mas não tem esse exagero. Mas bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. Bom dia. Hoje num dia menos chuvoso, né? Porque na última terça, quando eu aqui estive, chovia barbaramente, hoje está tranquilo e é um prazer estar aqui falando com todo mundo. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma. E esse tempo está bem gostoso. Também conosco aqui o doutor André Luiz Simões Andrade, advogado, especialista aí na área trabalhista.
Enfim, né, nasceu a criança, o presidente mais uma vez aí sanciona uma MP, que para muitos é boa, para outros é ruim. Aí eu pego o jornal A Tribuna, que eu fui presenteado com meu querido Paulo Costa, metade dos meses está inadimplente. E a outra metade, doutor André? Deve ter quebrado. Bom dia. Boa. A outra metade fechou. Bom dia a todos. Dia. Desculpa a brincadeira, mas é uma situação, não, mas é bem por aí alarmante. E com certeza vai ter que ter aí uma medida mais para frente, assim que a coisa começar a acalmar, uma medida aí para... não digo para isentar, porque eu acho que isenção fiscal é complicado. Seria renúncia fiscal, né? Seria o ideal, né? Mas infelizmente o Estado tem que continuar. Então, mas que seja aí feito um plano, um projeto grande para tentar salvar, né, essas atividades, porque as microempresas são aí o carro-chefe no Brasil, né? Sim. São eles que... A microempresa é que movimenta a sociedade, que movimenta o dinheiro no Brasil, né? Sem dúvida. Indubitável. E apresentar o nosso terceiro convidado de hoje, né? O Domingos Pardal Brás, diácono da Igreja Católica Ortodoxa Grega, que hoje tem um assunto pertinente também para que ele possa nos ajudar. Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Então a gente já tem aqui uma casta hoje de pessoas que representam lá o Instituto Histórico e Geográfico, licenciado em História, bacharel em História, licenciado em Filosofia, bel em Pedagogia, bel em Teologia, pós-graduando, né, em Sociologia, estudioso nas áreas de Ciências Políticas, Psicologia e também Literatura, escritor, poeta, artista plástico, diácono da Igreja Católica Ortodoxa Grega, da diáspora e membro de diversos sodalícios, né, culturais nacionais e europeus. Além disso, né, gerenciador de diversos sites e comunidades digitais, como o Catolicismo Ortodoxo e Diário de um Bobo da Corte. Uma crítica social. É um diário... O nome é bem sugestivo, né? Só no Brasil, quem não se sente um bobo da corte? Você não trouxe aqueles narizinhos Só queria uma pergunta, fazer uma pergunta. Você dorme entre 1 e 2 horas da manhã só? Dorme a 1, acorda às 2. Tenho insônia. Com esse currículo... Não, detalhe, esse Diário de um Bobo da Corte... Com esse currículo de trabalho... Diário de Bobo da Corte... 24 horas não dá. Por sinal, com a maior repercussão fora do Brasil. Diga-se passagem aí, né? Uma repercussão... Algumas obrinhas aí editadas. Domingos, obrigado por estar presente. Parabéns pelo currículo, né, André? Muito obrigado. Dividir esse... Você precisa tirar férias de vez em quando para poder descansar, Eu né? é que me sinto honrado por estar aqui na companhia do Dr. Paulo, que é uma pessoa que tanto contribui na esfera da história e do patrimônio. Muito obrigado. O Paulo, eu diria que ele deveria ser tombado pelo patrimônio histórico. Não faça isso com faça isso com o Dr. Paulo. Mas tombado no bom sentido, Mas né? aí ele não vai poder, se ele quiser fazer uma plástica, alguma coisa, não vai poder, porque não vai dar tombado. vai ter que ser restauração, aí fica mais caro. O Chico E aí Anísio ele tá disse- tombado. Eu lembro que o Chico Depende, Anísio não é- disse sobre o Renato Aragão. Eu gostaria que o Renato fosse uma tartaruga e vivesse 200 anos. Não. Eu não vou desejar que o Paulo seja uma Não é o caso do Paulo para necessitar restauração, mas tem pessoas que precisam. Verdade seja dita. Quero agradecer o carinho e a audiência, muitos comentários ontem com a presença, porque a gente aqui leva a sério, viu, Domingo, doutor André, Paulo. Um dia disseram, chama o Delbel, e a Virgínia chamou. Ontem estivemos aqui com o comandante, ex-comandante da Polícia Militar, atual secretário de Segurança de Santos, faz um trabalho junto com o comando da Guarda Municipal. Também estivemos com o capitão da Polícia Militar, o Fábio Ponciano, também esteve aqui representando como cidadão e como policial militar. Programa muito bem visto, muita gente comentando os vários assuntos tocados aqui. E hoje não foge a regra, hoje estamos com 3 convidados, todos aqui mascarados, né, na acepção da palavra. Temos aqui o nosso álcool gel, né? Ou, na verdade, esse é o álcool 70. Estamos aqui para que nós possamos falar. Eu vou começar aqui com o doutor André, depois a gente vai com vários assuntos, mas o doutor André nasceu a criança, né? MP, que permite aí que o nosso glorioso presidente tenha feito isso, as suspensões de jornada, redução de jornada de trabalho, suspensões de contrato, a preservação do patrimônio cultural. A gente vai falar no decorrer com o Paulo, com o Domingos e outros assuntos. Agora, era algo que estava sendo esperado, era algo que o próprio empresariado sofria e esperava que o governo tivesse... Opa, acendeu a luz, né, doutor? Esse limbo, né? Fica um limbo aí entre uma e outra, porque eram medidas provisórias que tinham um prazo. O que faço, o que não A faço? partir de janeiro acabou. Então ficamos aí 4 meses de janeiro até abril no limbo. Então temos que cumprir a CLT. Agora, é possível renovar?
mesmo após a vigência, é possível continuar com esses acordos? Foi possível? Quem vai dizer isso vai ser o Judiciário. Porque, com certeza, o Judiciário é que vai ter que decidir se poderia ser, as medidas poderiam ser estendidas, né, ou não. Então, a gente sabe que existe no Judiciário Trabalhista, aí pela minha experiência de vida, existem decisões mais conservadoras, mais que seguem a lei, né, a CLT, sim. Os garantistas, né? Sim. E existe aquela corrente que flexibiliza mais a relação de trabalho, que eu acho que é uma corrente que deveria ser maior do que a corrente conservadorista. Sim. Porque nós estamos numa época em que a CLT, houve a reforma trabalhista, houve muito prejuízo para o trabalhador. Sim. E também houve algumas coisas, algumas inovações que na verdade não são inovações, eram coisas que aconteciam à margem da lei. No Brasil se fala muito férias, que as leis protegem muito os trabalhadores. Era muito difícil você ver um trabalhador cumprir 30 dias de férias ou 20 dias, né? Ou então cumprir as férias de forma contínua, de forma corrida. Então, essas coisas aconteciam à margem da lei, né? Era um acordo assim individual entre o empregador e o empregado. Por quê? Porque ele beneficiaria os dois. Exato. Né? Tirar as férias um pouco agora, um pouco mais tarde, um pouco depois. E, enfim, houve aí algumas inovações para, vamos dizer, legalizar o que já ocorria, né? Mas a CLT ainda precisa de mais modernização. Ajustes. A justiça tá com essa pandemia, nós demos um salto grande. Já falamos, né, bastante sobre isso. Mas a mentalidade precisa mudar também. E já está mudando. Já sinto já sentimos uma mudança, né? Uma mudança aí nas relações de trabalho, ora com prejuízos ao trabalhador, muitos prejuízos, sim, né? Sim. Ora com mais prejuízos para o empregador. Eu ainda acho que para o trabalhador os prejuízos são maiores. Mas, doutor, o senhor considera, Paulo, Domingos, Virgínia, os nossos amigos ouvintes, espectadores, estamos agradecendo a audiência também, mandar abraço para todos que já estão conosco, né? A doutora Luciana Faria, advogada, doutor David Jansen, doutora, nós vamos trazer ela aqui novamente também, para falar muito, ela tem um trabalho muito em cima da área social, me foge agora o nome, faz muitas campanhas, daqui a pouco eu vou lembrar, né? Esteve conosco já, Geribello, doutora Geribello, né? Esteve conosco, faz um trabalho muito bom também. Mandar um abraço lá para Cachoeira Paulista, o nosso querido Elias Menezes, lá em Campinas, meu querido Ricardo Amorim, grande trabalho também. Nosso querido Luiz Plácido em Portugal. Também mandar um abraço especial à família Freitas. A família Freitas está em Portugal. Ontem eu vi lá nos comunicados a família Freitas. Um beijo a todos, né? Eles que estiveram no Brasil por muitos anos e nos últimos 3 resolveram voltar a Portugal. Estão lá novamente todos os familiares reunidos. Voltaram para o ninho. Exatamente. Mas essa questão, doutor André, me parece também importante. Nós estamos vivendo um momento, olha, o Jornal A Tribuna hoje, do qual fui presenteado pelo meu ilustre amigo Conde, e não é qualquer um que recebe o jornal de Conde. Tá? Nós temos esse privilégio. Morram de inveja, tá? Porque a gente sabe que tem muito invejoso, então morram de inveja. Metade das MEIs está inadimplente. Na região, atraso atinge 54,4% dos microempreendedores individuais, que precisam pagar boleto mensal que varia entre R$ 56 e R$ 61 reais. A gente pega a inadimplência na região. Aí você pega aqui, por exemplo, vamos pegar Santos aqui. Em 2019, a inadimplência esteve em 45,58. Em 2020, 45,54. Caiu ali 4 pontinhos, caíram, né? E aí você tem em 2021, 46,94. Subiu um pouquinho. Então, na verdade, em Santos até que se manteve quase que estável, né? Estável. Mas você pega em São Vicente, 2019 foi 56,32, já em 2021, 59,02. E o que me chama mais atenção, por exemplo, Mongaguá, saltou de 50 para 63, quase
4%. Então isso é bastante considerável. E quando a gente fala em retomada de empregos, retomada do mercado de trabalho, um aquecimento, as próprias leis trabalhistas, tudo aquilo que norteia o dia a dia do trabalhador, são importantes, né, doutor André? Pode ver que para um microempresário individual não ter 56 ou 60 reais para pagar por mês, que é um imposto, ou seja, qual é a primeira preocupação do empresário? É sempre ter as suas obrigações em dia, os seus impostos em dia, porque sem eles ele não consegue trabalhar. Exato. Bate uma fiscalização, enfim, ele vai ser multado, multas não pode emitir uma pesadas, nota fiscal. não pode emitir uma nota fiscal, o nome vai para aquele... vai para os órgãos de inadimplência fiscal. Exato. Ele não consegue, por exemplo, participar de uma licitação, ele não consegue, enfim. E é aquela atividade pequena, aquele pequeno empresário que tem uma portinha ou ele presta um serviço, que na Baixada Santista, com certeza a grande maioria aí são prestadores de serviço, porque é o forte aí na Baixada, nessa região nossa, aqui Santos e cidades aí, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, são os serviços. E refletiu, porque você chamar um eletricista em casa, você fica preocupado. Não, e o que me espanta, doutor André, por causa da transmissão. Essa manchete aqui, Paulo Domingos, doutor André. Empresários abrem negócio na pandemia, vem aí, né, o Dia das Mães, ano passado estavam praticamente todos fechados. Sim. Empresários abrem negócio em plena pandemia e já precisam demitir. Então eles mal abriram novamente, já estão demitindo. Então também essa conta porque não fecha o governo nunca, é muito lento, Eduardo. Veja bem, para você retomar o auxílio emergencial, levaram 4 meses de discussões, do óbvio, para poder reabrir, então, a partir de maio, né? Maio, junho, julho, agosto, 4 meses. Isso foi muito danoso. Aí vai parar daqui a 4 meses, como se a pandemia tivesse tempo certo para só vale uma terminar. explicação, viu, Paulo? Tem gente que recebeu agora em abril e só vai receber, que a gente leu, em junho. Sim. Em junho, quer dizer, ficará maio e aquela proposta quantia de R$250. O que a pessoa pode fazer é ficar no limbo durante esse período, né? Ela pode, por exemplo, se internar numa geladeira, liga bem lá o freezer, dorme e depois de 3 meses ela acorda para poder viver, porque ela vai ter que comer durante esse período. Esse dinheiro dado pelo governo, de alguma maneira, ele é uma fonte de recursos que tem que girar para aquecer a economia. Exato. Agora, por exemplo, você veja nesse caso da medida provisória atual, que possibilita a redução do contrato de salário de trabalhos, etc., a redução de jornada. Eu acho que ela chegou no momento em que praticamente todo mundo está quebrando, né? Literalmente. É uma verdade. Eu acho muito difícil o empresário que não vá, neste momento, se adaptar a essa nova circunstância. Só que ela é eficaz? Não creio, porque ela também permite por 4 meses, só 4 meses. Ou seja, se a pandemia não terminar daqui a 4 meses, o Brasil realmente tem que começar a ir para a Argentina, é curioso, Portugal. É curioso, Paulo Domingos, doutor André, eu li, eu tenho a curiosidade, li muitos especialistas e uma grande maioria, para dizer assim, numa análise bem fria, 70%, 75% dos analistas dizem que o brasileiro não nasceu para trabalhar em home office. Que várias empresas que aderiram, que muitas são falsas notícias, não, está dando tudo certo, mentira. Que várias empresas comprovaram, umas que são eficazes, mas são empresas muito estruturadas, que têm um método de realmente observar e fazer a entrada do funcionário, o período durante o dia, o final do seu trabalho, outras nem tanto, outras não conseguiram isso. E por isso tiveram... demanda mais fiscalização, mais exigências. Por exemplo, perceberam, eu li alguns especialistas, a pessoa ligava, a empresa fazia assim, vou ligar para o doutor André para ver se ele está trabalhando. E o telefone não atendia o fixo, eles pedem um fixo e um celular, e não atendia. Aí, de repente, a pessoa atendia, estava num supermercado ou num salão de cabeleireiro, isso foi apurado. Claro que a gente não pode mensurar que todo mundo age assim, eu até tenho essa reserva com relação a isso, mas qual é a relação disso, né? Home office, a gente tem países extremamente operacionais com isso, o americano é assim. Japão, Austrália, eu vejo a Austrália se mostrou muito eficaz com home office, tanto que aumentou o número de empresas assim agora. Depende muito aí da natureza do serviço. Por exemplo, esse pessoal que trabalha com telemarketing, eu acho que deu super certo, porque eu recebi, precisei de conversar com, eles ligam para oferecer alguma, principalmente na área de telefonia. E o doutor André adquiriu uma vasta... E a gente vê que a atendente ou o atendente estão mais tranquilos. Exato. Porque aquele ambiente
Quem conhece, quem já de milhares, demandou, centenas juntos, quem já demandou, já participou de demandas com relação a ao sistema que era feito de telemarketing, sabe que o ambiente em que eles trabalhavam, muitos jovens, meninos de 16, 17 anos, que é a faixa etária dessa atividade, que essa atividade usa, começaram a ter problemas, síndrome do pânico, enfim, diversas doenças psicológicas por causa desse ambiente e por causa de metas. Isso, para mim, pelo que eu tenho percebido, melhorou um pouco. Eles estão trabalhando em regime de home office. Pois não. E o sistema deles é um sistema mais moderno. Porque o brasileiro ainda está preso muito, é uma questão cultural, nós ainda estamos muito presos à legislação paternalista, que é a legislação trabalhista. Ela foi feita para proteger, para ser desequilibrada. Ela não é uma justiça equilibrada como do equilíbrio, como a justiça civil, onde há a isonomia das partes. A justiça, a legislação trabalhista, ela é protetora do trabalhador, ela protege o trabalhador. Por quê? Um dos fundamentos, por causa da diferença econômica. Exatamente. Né? Por causa do desequilíbrio econômico. O trabalhador, ele é considerado a parte mais fraca da relação de trabalho. Né? Então, essas empresas, voltando aí ao telemarketing, eles não trabalham com esse sistema do empregador controlar através do telefone, de uma outra forma, ele controla através do login. Quando o empregado é logado no sistema, automaticamente o sistema começa, o horário começa a ser contado. Claro. E o meu filho está trabalhando, ele está morando em São Paulo, ele trabalha em home office já há algum tempo, e existe aí essas grandes empresas fizeram uma flexibilização no horário. Eles não te dão uma jornada para cumprir, eles te dão a tarefa. Tem metas a cumprir. Eles te dão a tarefa para construir e você tem que fazer, realizar aquela tarefa. E então, quer dizer, você tem essa liberalidade de você sair até um supermercado, né? Enfim. Agora, se você quem cumpriu faz isso de telefonar, de saber, está controlando o horário. Então, se você está exigindo o trabalho, você está controlando o horário, você fica sujeito. Porque quando você está em sistema de home office, você trabalha mais. Trabalha mais porque você está na sua casa. Há pesquisas que indicam isso agora bem recente. Você trabalha mais, produz mais, a produtividade é maior e a jornada se estende. Então, se você controla, mesmo com esses intervalos ditos entre aspas, a pessoa está no cabeleireiro, mas se você controla, se ele trabalhar das 8 até as 22, vamos dizer assim, você controlando essa jornada, você corre o risco de ter a Justiça do Trabalho condenando o pagamento das horas extras. Independente, aí essa prova é o critério da produtividade. De que ele não está, de que o empregado não está trabalhando, que está no cabeleireiro ou que está no supermercado, essa prova é sua, do empregador. Sim. Então, muito cuidado e temos que o acordo escrito, observando aí essas medidas provisórias, seria muito importante que os sindicatos também participassem dessa inovação e dessa modernização. É muito importante o sindicato participar. Vamos esquecer aí continuemos com as lutas pelo trabalhador, lógico, né? O sindicato é importante numa sociedade. Os sindicatos sérios representam as suas classes. Só que precisam esquecer um pouco as lutas políticas e passar às lutas classistas. Voltar mais para a sua categoria. Para a sua categoria, para a classe que eles representam. É importante isso. E modernizar, aprender com essa pandemia, aprender que a relação de trabalho mudou e com essa pandemia ela ficou. Que já vinha mudando paulatinamente, né? As relações de trabalho já vinham mudando paulatinamente. Agora houve um salto também, uma mudança muito grande e que vai seguir. Vai ser difícil voltar atrás. O que precisa é renovar, modificar a legislação. E isso é lento. Vocês falavam, desculpem me alongar, vocês falavam
das medidas provisórias, da demora, porque tem que ser conjunto, né? O poder legislativo com o executivo. Exato. E aí o legislativo queria 600 reais, logicamente por questões políticas, né? O governo, também por questões políticas, mas por questões econômicas, um valor menor. Então, isso é a democracia. E o governo vai enfrentar uma pressão agora, porque as bases querem a continuidade do auxílio, mas não desse valor. Querem que retorne ao valor, porque percebeu-se aquilo que o professor Domingos comentou. Circulação de renda. Então, mas que esse valor de R$250 não está aparecendo, refletindo como era esperado. Na economia, não tem impacto. Exato. Porque, na verdade, se percebeu que as pessoas estão tentando pagar alguma conta e não estão indo ao mercado consumir, até porque também R$250 fica difícil a pessoa consumir. Vamos às participações, depois vamos colocar outros temas também aqui. Diga lá, Virginia. Luiz Otero, bom dia para todos. Hoje às 20 horas tem conexão musical com a banda Van Halen. E Yara Dantas, bom dia a todos. Um bom dia de trabalho. Bom dia, nossa psicóloga Yara Dantas. Bom dia, ela. Arthur Ascioli, bom dia a todos os participantes. Márcia Cláudio, bom dia. Coraçõezinhos, ela mandou. José Reinato Mendes, bom dia, parabéns pelo programa. Bom dia. Jance Félix Gomes, bom dia, Eduardo, senhora Virgínia, doutor André, Paulo Costa, convidado. Que Deus abençoe. Washington Vicente Fonseca, a Justiça do Trabalho é uma compensação social. O que há no Brasil são empresários despreparados e preferem correr o risco trabalhista. E a Justiça faz essa reparação se por acaso houver. As melhores negociações são as negociações coletivas de um modo que fortaleçam as instituições, tanto patronal quanto laboral. O que não pode é o acordo tácito individual, uma vez que o trabalhador é o lado mais fraco. A gente amplia, quando a gente fala uma palavra na acepção, justiça é algo que a gente espera para o nosso dia a dia, justiça. A gente não quer a injustiça, porém a gente sabe que existem vários pontos, né, para se discutir. Há um avanço que tem que se ter, até o doutor André citou, não há nada que seja perfeito que deva continuar eternamente. Você sempre tem que estar modernizando e adequando. Uma das funções da Justiça do Trabalho é a função normativa. Não é só de julgar. Ela tenta primeiro conciliar e também normatizar. Tanto é que existem os dissídios coletivos, os processos de dissídio coletivo, que são quando não há a parte vai... primeiro existe a negociação. Se não der certo, vão para a Justiça e a Justiça vai definir aí uma norma, vai normatizar aquela relação, vai decidir quais os pontos que vão ser colocados nesse dissídio coletivo. Sim. Mas ele muito bem disse que o trabalhador é a parte mais fraca, mas hoje, né, tanto é que as primeiras medidas provisórias elas estabeleceram, e a própria reforma trabalhista estabeleceram níveis salariais. Então, hoje um executivo ou um empregado de alto escalão na empresa, é óbvio, ele tem mais qualificação, ele tem mais... É diferente, o desequilíbrio é um pouquinho menor. Ainda existe, claro, porque é o poder econômico também, mas é um pouco menor. Então, a nova legislação permite que essa pessoa, de forma individual... Por exemplo, um advogado que trabalha para uma empresa, né? Um psicólogo, um engenheiro, é óbvio que ele não vai ter o mesmo... o discernimento com relação à lei é diferente. Claro. Do que aquele trabalhador braçal, assalariado. Aquele assalariado, aquele pedreiro, aquele ajudante, aquela pessoa que é menos, infelizmente, é menos esclarecida, sim, né? Sim. Então, ele fica sujeito a mais desequilíbrio. Há um olhar diferenciado. Exatamente. Então, a reforma trabalhista trouxe um pouco disso. Ela estabeleceu que até X salários é possível, acima de X salários é possível a negociação individual. Então é isso que tem que acontecer, né? É modernizar as relações de trabalho sem tirar direitos, né? Aquele trabalhador continua tendo direitos, só que ele tem mais opções para negociar. E o empregador é a mesma coisa, porque não adianta o empregador também precisar de mão de obra qualificada e não vai conseguir. Exatamente. Né? Não vai conseguir. Então, essa afirmação dele é importante, mas hoje ela já é mais modernizada. O que ele diz aí é óbvio, a grande maioria, que é do trabalhador
menos qualificado, que infelizmente no Brasil é uma... Que é esse que deveria ser protegido, que você falou da cultura. Exato. Exatamente. Tem que ter a proteção da legislação No tocante trabalhista. até ao aposentar-se ou não, depois eu vou pedir a ajuda do doutor André. Nós tivemos aí nos últimos programas até alguns ouvintes perguntando, poxa, qual é a idade regulamentar de homens e mulheres, ou mulheres e homens para se aposentar? Posso me aposentar por tempo de serviço? Contribuição? Daqui a pouco o doutor André vai nos ajudar. Geralmente é um pouquinho antes de Não morrer. é a minha área previdenciária, eu não sou expert. Mas... Geralmente é um pouquinho antes de morrer, porque com essa reforma da Previdência, foi tudo feito para a pessoa se aposentar e morrer no dia seguinte, entendeu? Porque é uma reforma... Nesse aspecto não houve olhar diferenciado. Exato. O Brasil hoje tem aí a casa de 31 milhões de aposentados, né? E pensionistas. E a gente tem aí sempre esse fato. Vou passar alguns destaques aqui, vou voltar com outras informações, mas só passando destaques aqui para os nossos ouvintes e espectadores também. Baixada Santista tem 35 mortes e 562 novos casos de Covid em 24 horas. Veja que não arrefeceu, né? Diminuiu para 62% a internação, mas os casos, as pessoas estão se aglomerando novamente e tem muitas que são aí terraplanistas, né? Não acreditam em doenças. Sábado teve até um movimento dizendo que as restrições, tudo isso é tudo balela, né? Felizmente, a gente não pode verificar isso dessa forma, né? O número de contaminados com coronavírus desde o começo da pandemia é mais do que se 2 cidades da região tivessem unidas. Por exemplo, Peruíbe e Mongaguá tivessem toda a população afetada com a doença. Somadas, as 2 cidades têm 126.649 habitantes. E a Covid já fez 127.637 doentes na região em pouco mais de um ano. Então veja que é sério, é muito complicado, né? Eu citei esses dados ontem também, de outra forma, mas é um complicador para esse fato também. Vale lembrar, o Brasil teve nas últimas 24 horas 1.054 óbitos por Covid-19 em 24 horas e a média se mantém, é uma tendência de queda no momento. Prefeitura de São Paulo inicia contato para a compra de vacinas de Cuba. O que pensam vocês, vacinas vindo da terra de... O presidente Bolsonaro não vai autorizar porque Cuba é um regime de esquerda e ele só autoriza comprar vacinas. A da Rússia, a Sputnik V não veio. Direita, E a Rússia não tem nada a ver com a esquerda. A Rússia de novo Sim, faz sentido algum. É uma ditadura. Bem colocado. É que a Rússia é comunista e os comunistas não são permitidos no Brasil. Eu acho que toda vacina é bem-vinda. Claro, não tem que ter nenhum critério ideológico com isso. E sim técnico, né, professor? Eu acho que as vacinas que não... Eles não vão... A Rússia, por exemplo, vai transformar em urso. Não vai ser jacaré. E aí o urso vai morrer, porque o urso polar, né? Porque a Rússia é muito frio, né? Então vai morrer de calor. Eu vou dar uma dica para o governo federal, né? Aplique as vacinas Sputnik V e sorteie passagens de férias na Sibéria. Olha aí, uma Seria boa. bom, Romântico zoológico. Incentivar, né? Olha que notícia ruim, né? Notícia chata de a gente dar. Ator Paulo Gustavo sofre embolia pulmonar e vive um quadro de gravidade forte aí. Teve uma piora. Infelizmente, a gente tem que torcer muito aí, rezar pelo Paulo Gustavo, talentoso artista brasileiro, diretor de cinema, grande capacidade. Justiça de Cubatão suspende demolição de escola municipal Martim Afonso de Souza, no Jardim Nova República. Paulo, a gente sempre percebe, né? Isso vem desde do ano passado, o começo, esse demole, não demole, era para demolir, mas me parece que no bom senso aqui a justiça está proibindo a demolição. Quando você fala em demolir um colégio, você vai construir mais 2 ou 3 novos? Não. Você simplesmente tira um, e aí? Como é que ficam esses alunos? É mais fácil reformar. Prefeito Ademário, mais uma das suas situações mal explicadas, né? A gente quer que o povo de Cubatão tenha a liberdade e a possibilidade de ter ensino público de qualidade. Toda vez que se joga fora uma escola, se cerceia essa possibilidade. E Cubatão, mais uma vez, na contramão da história. Acho lamentável. Parabéns à justiça cubatense, que simplesmente determinou que não seja demolida a escola. Eu até já discutível, Paulo, Domingos, Isso André. foi em sede de liminar ou decisão definitiva? A informação é que, por enquanto, foi um despacho eliminar. Né? Porque pode ser revogada. Pode ser revogada. Provavelmente o juiz queira... estou dizendo assim, sem conhecer o processo, porque, como o Paulo sabe, a gente tem que conhecer o processo para saber o fundamento da decisão. Mas quando é uma liminar, ele deferiu, porém, ele deve estar querendo maiores esclarecimentos sobre qual é o fundamento. Por que tem que demolir porque não tem condições de reformar?
porque pode cair, mesmo reformado pode cair porque está comprometida a estrutura. Bom, enfim, não sei qual vai ser a justificativa. Exato. Ou o contrário, não, precisa demolir ou não precisa demolir por causa disso, né? Então, a liminar é para... Você ganha um tempo para analisar melhor, para garantir um né? direito que pode ser violado, né? Então, vamos aguardar aí a prefeitura responder por que ela pretende... Todos os demolir. laudos. Laudo, provavelmente, né? A prefeitura deve ter esse fundamento técnico, né? Para poder realizar... E Martim Afonso de Souza deve estar bem nervoso nessa hora, tá. dizendo, imagina, vão jogar meu nome no chão. Deve estar se virando na sepultura. Com certeza. Exatamente. Vale lembrar que São Vicente também tem aí a escola Martim Afonso de Souza, não está naquele estado que deveria estar de conservação, uma escola tradicionalíssima, ao lado do Colégio Canadá em Santos, Escolástica Rosa, que nem está mais lá na Ponta da Praia, né? O prédio, inclusive, agora está sofrendo uma intervenção. Teve uma parte que chegou a desabar. Desabou, Chegou a desabar. Lateral da capela. Assim, totalmente. E um prédio histórico também da região, né? Aquilo é maravilhoso. Eu, quando era jovem, tinha um amigo que o pai dele era professor lá, Pois e eles não. moravam. Naquela época havia alguns professores do estado moravam na escola. A própria não é da minha época, mas ficou feliz de saber que e era esse assim. esse amigo de escola, o pai dele era professor de educação física, o Glauco, não esqueço nem o nome, Glauco. E uma vez nós fomos estudar na casa dele e acabamos não estudando porque ali era um local assim maravilhoso para criança, para o jovem, para o adolescente. A área muito espaçosa. Muito espaço, e na época já era uma área não utilizada, subutilizada. Aquele prédio ali é tombado, professor do Escolástica Rosa? Você tem essa informação ou não tem? É tombado, sim, senhor. Porque é bom que seja preservado, né? Não pense ali em edificar prédios limpos e O maravilhosos. que importa é que ele seja cuidado, não apenas tombado. Além de tombado ele tem cláusula, né? Para que não seja tombado literalmente. Não, aí não derrubado, né? E que seja... Tem cláusula no testamento do Otávio. Do João Otávio, ele doou para a Santa Casa, mas com cláusula de não pode tem que ser uma instituição ser educativa. demolido. Aí, perfeito. Que ali, inclusive, vinha o Instituto Paula Souza. A última vontade ainda é mais impositiva do que a própria lei do tombamento. Doutor, existe tempo de prescrição para isso, para essa última vontade? Não. É porque no Brasil adoram demolir. Virgínia, diga lá as participações, eu vou seguir com mais destaques aqui. Infelizmente. Isso. Diga lá. Vamos lá, às 9 horas e 15 minutos, o tempo vai correndo aqui nesta terça-feira. Fica tranquilo, Paulo, esse aqui capta aqui o áudio do estúdio inteiro, esse aqui é poderoso. A gente passa outro poderoso aqui. Só tomar cuidado com os nossos pensamentos aqui. Se ele Lucas pensamento... Gonçalves, bom dia, Paulo, que Deus te abençoe muito. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio à Juventude Vicentina. Obrigado. Eu estudei nessa escola Martim Afonso de Souza, no Bolsão 8. Edivaldo Celestino Monteiro, bom dia a todos. Bom dia, Edivaldo, Lucas contador. Gonçalves. Essa escola foi feita na época que só existia o Bolsão 8 horas. Lucas Gonçalves, depois criaram os bairros Bolsão 7-9, com isso a demanda aumentou muito. A escola provavelmente deve ter ficado saturada com a capacidade, mas não justifica a demolição. Você pode fazer um reparo, uma reforma, uma ampliação, quem sabe. É assim, né? O prefeito Ademar tem sido, no primeiro mandato, não foi feliz, inicia um segundo mandato não tão feliz dessa forma também, e a população quer esclarecimentos, né? Grupo técnico criado pelo Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, vai contraindicar cloroquina em hospitais. Vamos ter mudança de ministro da Saúde em breve. Será demitido com certeza, porque tem 1,5 milhão de frascos de cloroquina ou hidroxicloroquina guardados nos arquivos do governo. Ou todo mundo pega febre amarela, ou malária, ou maleita, né, como chama normalmente. Vale lembrar, Paulo, né, e convidados, hoje começa a CPI ouvindo o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu imagino que o Mandetta tem elogios dos mais rasgados. Sim, hoje ele vai exercitar aí toda a sua... toda a sua capacidade retórica, de elogiar, não é isso? Não falta. Toda a sua retórica. Agora, uma notícia aqui também... É o Vendetta, digo, Mandetta. Exatamente. Governo anuncia vetos em projeto de socorro ao setor de eventos e também para a cultura. Como é que o Paulo, do professor Domingos, vê essa situação de vetos, até porque o presidente disse que seria importante. Agora, setor de eventos e setor cultural
está ali no limbo, né, Paulo? E o pior é que o agente cultural está passando por necessidades também. Ele não se encaixa no Bolsa Família, nem no Bolsa qualquer coisa. Um artista é um artista. Bolsa Desespero. Ele não tem o palco do teatro para poder... O ator não tem o espaço para gravar seu filme. O músico não tem o bar ou o restaurante onde ele tocava e nem o espaço de recital. As orquestras estão todas em home office. Não existe isso. Quer dizer, ninguém está ganhando. Não é possível então, um espetáculo de uma orquestra. É um setor muito vulnerável. Artistas plásticos não têm espaço físico, e quando encontram espaço físico, nós temos lá, por exemplo, o Instituto Histórico mantém a Galeria de Arte Célula Máter, que a gente tem atividade cultural. Mas com as restrições de convívio, como é que eu vou abrir uma exposição? É uma coisa meio sem sentido. Então, assim, o presidente, eu sei que ele não é muito inteligente, né? Eu não quero ofendê-lo de forma nenhuma, mas que ele tem uma visão um pouquinho mais macro. Cadê o secretário de Cultura? Aquele jovem ator que está lá como secretário de Cultura. Que ele seja melhor assessorado. Exato, né? Nós precisamos ver uma situação um pouquinho... As pessoas... Você fala o ator é o Frias? Aquele rapaz que fez a Malhação, né? Que é o atual secretário. Extremamente preparado para o cargo. Nossa, PhD, Você até pode organizar, como o Paulo falou, esses eventos de maneira digital. Mas como que fica o retorno financeiro para esses profissionais da cultura? Professor, pelo seu laço de conhecimento, pela sua formação, nos empolga até ver que existem pessoas assim, próximas aqui. Eu vou até trazer um pouco para a nossa realidade. Não são poucos, não são poucos. Mas no Brasil muito se fala assim, é melhor derrubar do que conservar, é melhor destruir do que criar novas autoridades. Vamos pegar um exemplo aqui, a gente recebeu algumas solicitações aqui para que nós falássemos e citássemos, e por isso também a sua presença aqui, sobre uma igreja tradicional da cidade de Santos, a Igreja Católica Ortodoxa, né? Fica ali em frente, eu vou fazer aqui a propaganda, eles estão precisando muito, né? O hipermercado Extra na costa, e me chamou muita atenção, né? Uma possível venda, existem pessoas favoráveis, existem pessoas contra essa venda, muitas pessoas justamente querendo o tombamento dessa igreja, que é muito respeitada, tem uma história na cidade, na região, né? Essa venda, inclusive, hoje, o maior interessado seria a igreja quase ao lado, né? Essa igreja universal, que está ali do lado, só que entre uma igreja e outra tem um prédiozinho ali que não pertence nem a uma igreja nem a outra. Isso é complicado. Como é que está essa situação? O nosso querido convidado de hoje sabe muito sobre essa situação, para falar um pouco, até porque a gente vai atender várias pessoas que mandaram essa solicitação. Eu falei, vamos achar alguém aqui, né? E aí conseguimos encontrar o professor Domingos Pardal Braz, ele que é diácono da própria Igreja Católica Ortodoxa grega. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui, junto com pessoas de categoria tão ilustre. E de uma elegância ímpar. Impecável, impecável. Ímpar, diga-se de passagem, né? A questão que você coloca sobre a compra e venda, a proposta, ela está sob segredo de justiça. O doutor sabe bem o que isso significa. Então, nós não podemos nem entrar em maiores detalhes, você já forneceu a informação. Agora, o que existe é uma suspeita por parte dos próprios fiéis, isso eu posso falar sobre o problema. A gente deve ter recebido alguns contatos justamente de fiéis que se sentem incomodados com este fato. O que se tem é uma grande suspeita, isso eu posso falar, grande parte dos fiéis, e eu os conheço pessoalmente, lidava com eles, tinham essa suspeita da possibilidade de uma venda. Por quê? Porque a Arquidiocese Antioquina de São Paulo, infelizmente, isso é um fato, ela gerenciou pessimamente outras igrejas ortodoxas do estado de São Paulo, as quais, inclusive, não pertencem mais à Igreja Ortodoxa Antioquina. Tá? E os fiéis tinham conhecimento disso e ficaram alarmados. Por que ficaram alarmados? Porque a igreja daqui, esse templo, vamos falar em templo, nosso material, ele tem uma relevância a nível de patrimônio cultural, histórico, religioso, muito grande, muito grande. Vamos até por um religioso de parte, mas cultural imensa. Por quê? Eu quero salientar o que é mais interessante. Pois não. Ali existem mais de 50 pinturas de um pintor chamado Vladimir Krivoltis. E aí é o que você falou, quem é o Vladimir Krivoltis? O Vladimir Krivoltis é um pintor que ele é conhecido na Europa. Ele tem fama internacional. Você não o conhece no Brasil, por questões óbvias. Você talvez não o conheça em São Paulo ou em Santos, mas ele tem uma relevância internacional. Então, para ser sucinto, o Krivoltis, ele estudou no Liceu de Belas Artes de Paris. Olha só. Ele foi discípulo de Sudequini. Olha a relevância e de Bax. Ele fez as decorações da Catedral Metropolitana de São Paulo. Olha aí.
Então, é um pintor de grande relevância internacional. Diante disto, o então bispo dessa igreja teve um problema religioso, uma cisão na comunidade, os gregos quiseram outro bispo, e eu faço parte desse grupo, e criou-se uma questão muito delicada, que também está sob segredo de justiça. Mas Quanto segredo, hein? A justiça determina... Será que Deus concorda? Data vênia, doutor André? Não podemos discordar da justiça. Não, sim, a justiça é para ser acatada. A decisão foi pedida por alguém. O segredo de justiça foi... O segredo se encerra só quando é julgada a questão, doutor André? O juiz pode levantar esse segredo de justiça a qualquer momento. Pois não, se ele entender que não há mais a necessidade... O segredo de justiça, o que é? Ele está protegendo... Ele é uma preservação, uma preservação de direitos, porque pode ali estar sendo expostas contas bancárias, pormenores que, teve um ouvinte, que são protegidos se me por permite, lei. Teve um ouvinte que mandou para cá, vou preservar o nome dele, disse, olha, algo da negociação geraria em torno, segundo esse ouvinte, de 15 milhões de reais pelo prédio. Falei, olha, sim, procede. Procede a informação? A minha esposa... O valor é... Mas, por favor, doutor. É que a minha esposa é descendente de árabe e tem qual é a graça da sua esposa? Giselda. Dona Giselda, bom dia e parabéns Elias, pelo companheiro, né, Paulo? Elias é uma raiz grande. Não? Parte deles estavam vinculados à fundação Gostou do comentário, doutor André? Gostou do comentário? Bom dia, dona Giselda. Se espirrar quinta-feira, saúde. Parabéns pelo companheiro. Pessoa de muito bom caráter e qualidade. E já desde, me parece que na época ouviu-se dizendo, não era, para mim não foi oficial porque eu não pertencia assim à comunidade. Mas na época da construção desse templo da Igreja Universal, me parece que já havia uma proposta, né? Já é uma coisa mais antiga. Não sei se isso procede, é o que se fala. Isso corre em toda a... O doutor me confirma, fico lisonjeado. Isso é um boato que corre entre os fiéis da Igreja Ortodoxa. Sim. Agora, o que acontece realmente dentro do processo, a gente não pode assim divulgar. Sim, é claro, respeito de justiça. Agora, segredo de justiça. Agora, o que aconteceu é o seguinte, o que fiz? Ajudado por diversos colegas da área da cultura e da história. Não lembro se eu consultei o doutor Paulo, acho que eu consultei. Seria até importante depois o Paulo falar, porque eu elaborei um não é segredo de justiça e jornalista é o seguinte, passou notícia, um abraço. Então, o Paulo, inclusive, que deve aí, tem várias fontes, né? Não é fonte de água mineral, não, dizendo que o Paulo pode assumir o Museu de Arte Sacra de Santos, que nos deixaria extremamente lisonjeado de ter o Paulo. Não podemos deixar de abandonar o nosso instituto. Não, doutor. Não, mas aí, eu vou ser sincero, nem que eu tenha que participar disso para ajudar, ajudaria. Ele fica os dois. E eu gostaria que o Paulo até comentasse, doutor André, sobre essa questão. É uma igreja extremamente histórica da nossa cidade, da região. A gente tem um respeito muito grande. Conheço famílias que são ali dessa igreja e que lamentam muito, que esperam que alguma solução, até diziam, nós temos que preservá-la, reformá-la e não desfazê-la. Vou dar satisfação conte um pouco. Pública. Então, devido a esses problemas, o que nós fizemos, ainda havia o bispo anterior, como disse, tá? Que agora não está mais aqui, porque houve uma cisão, como te falei. Ele deu apoio. Esse bispo foi convidado a sair. Ele foi, devido à questão judicial, esse bispo foi impugnado. É até uma questão religiosa, porque parte da comunidade ortodoxa reconhece-o como bispo que tem sucessão, porque ele é da igreja grega. Sim. E a comunidade aqui é antioquina. Mas não vou entrar nesses detalhes. Bem, então elaboramos, com a ajuda do Fernando Gregório, pessoa muito querida, que acho que todos conhecem, elaboramos os autos de tombamento. E entramos com processo de tombamento. E não de demolição, para deixar claro. Não, tombamento é preservação daquele patrimônio. Exatamente, é o tombamento que não é literal. Tem gente que confunde. Sim, é comum. Então entramos com esse processo. É o que o Paulo sabe, demandar pesquisa, é demorado, é trabalhoso, mas fizemos graciosamente, aliás, é um dever social, os autos de tombamento e iniciamos o processo. O processo de tombamento está correndo aqui no Condepasa de Santos. Foi registrado e está correndo o processo de tombamento. No momento em que o processo, o Paulo pode falar até melhor, porque no momento que esse processo chegar a término, ele ser deferido, automaticamente o edifício da igreja se torna preservado. Agora, o que nos preocupa, novamente, é que nós soubemos, e isso nos parece absurdo,
não sei se é verdade, né? Ouvimos falar que algumas pessoas da própria comunidade seriam atual, né, da gestão, seriam contra esse processo de tombamento. E aí nós temos que questionar, mas contra por quê? Porque você é contra o tombamento de um bem cultural tão importante que, como você falou, tem uma importância religiosa. Sim, sim. Tá? Então, Independentemente da sua predileção religiosa, a gente tem que preservar, se fosse um templo budista, se fosse, não importa, a gente tem que preservar, o brasileiro precisa pegar, eu até citei isso em tom até um pouco pejorativo, não vou citar o nome dessa pessoa há muitos anos atrás, eu me recordo que um vereador, me parece que está sobrando dinheiro do Santos, a essa hora a iluminação lá da Vila Belmiro acesa, doutor André, me causa preocupação. Olha lá. Estão testando. Mas testa todo dia eles acendem. É um negócio. Testar sim lá na Vila Belmiro. Mas um vereador de uma nobre cidade da nossa região uma vez disse assim: ué, eu não entendo mais nada, essa população é doida. Eles dizem que querem preservar aquele prédio e entram com o processo de tombamento. Então você veja que eu ouvi isso de um nobre vereador há anos atrás, eu falei, banana vai comer macaco. Literalmente, né? E quando a gente fala isso... Nossa classe política... então a gente fala, se eu não domino um assunto, vamos atrás de um professor Domingos, de um Paulo, de um doutor André, que vão... Eu não sou especializado... Não, mas traz o lado jurídico. Eu até tenho a minha posição, é muito... Mas, doutor André, só o fato de você citar o que é um segredo de justiça é importante para que as pessoas entendam a preservação disso. As pessoas esquecem, o brasileiro está perdendo a questão da tradição que a família tem, a tradição religiosa. Eu perdi um grande amigo na minha vida, um grande amigo. Foi padrinho de casamento, uma pessoa do bem, chamado Bruno Abud, que eu tenho a amizade com a família até hoje. A mãe, uma belíssima professora de fotografia, uma pessoa que tem um intelecto maravilhoso. Ele é parente da Kátia Abud, é isso? A Berenice Kaufmann, né? O Paulo tão conhece, gravamos um programa juntos, uma ocasião. O seu pai, o seu Mar... são da igreja ortodoxa. São aqui dos fundadores. Olha aí, exatamente. E aí você vê pessoas desse quilate, desse naipe da sociedade. Eu digo sociedade como o quê? Formadores de opinião, formadores de cultura, respeitadores das tradições que a cidade impõe. Quando a gente fala do doutor André, a gente às vezes aqui solta um pouco para desopilar um pouco, porque só o programa sério demais não há quem aguente. Então a gente às vezes brinca aqui, mas sempre com respeito, no sentido de preservação. Que nem você entra no Palácio José Bonifácio. Para quem não conhece, é o Palácio da Prefeitura de Santos. Prefeito. Eu entro lá, olho aquele palácio, faço uma edificação tão bonita. Se tivesse ela, Paulo... Eles, né, a Receita Estadual também é um prédio maravilhoso. Exato. A Alfândega. O próprio prédio da Sabesp, da Codesp, você tem as escolas Barnabé, os vitrais, né? Na Sabesp tem um vitral lá que é de impressionar a beleza e a beleza histórica. O prédio da Sabesp ainda a gente pode fazer uma nota de ressaltar. Também tem um vitral lindo. O prédio está sempre sendo reformado. Então, agora, Paulo, a gente percebe que parece que o dinheiro... Eu vou atravessar aqui. Vamos de uma cidade para outra. Vamos para São Vicente. Você tem aquele oásis no meio de uma cidade com tantos problemas sociais, econômicos que estáis, né, para não falar outra coisa, um golfe jogado lá no meio da cidade, uma área de preservação linda com fonte de água, de repente uma meia vamos vender, e existiu há anos atrás até uma intenção de um tombamento, até porque, aliás, houve o se não é o primeiro, é um dos primeiros clubes de golfe do Brasil. É o campo de golfe mais antigo do país, hoje em operação. Ele foi construído em 1915 com a fundação do clube. Exatamente. Portanto, ele tem 106 anos agora. E o pedido de tombamento foi feito ao CONDEFASV, no caso o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Vicente. O Conselho, por unanimidade, tombou tanto o golfe quanto o jockey. Mas aí temos um problema. Diga. O decreto de tombamento tem que ser assinado pelo prefeito. O Conselho vota. Normalmente, quando a decisão é unânime, não há discussão de mérito, o prefeito apenas sanciona. Mas se esse papel chegar na prefeitura, o prefeito nunca estará no seu gabinete. Aí entrou, isso é uma situação terrível. Entrou talvez a intelectualidade. As pessoas começaram a pensar muito e pensando, então o então prefeito Billy não assinou. Porque imagina. Era previsível que não assinasse. O prefeito Pedro Gouveia também não assinou. E o prefeito Caio Amado também não assinou. Talvez só assim pela minha inteligência aqui, parcos pensamentos, quanto geraria de receita e impostos uma área
gigantesca como aquela. Na verdade, a área normalmente geraria em torno de 3 milhões de reais, tanto Isso o jockey quanto o golfe. Clubes são isentos. Não, São Vicente não são mais. A isenção foi tirada. Não há mais renúncia Sem fiscal. querer lançar uma polêmica. Diga lá. Não sei se o Paulo vai concordar com isso. Eu acho que são situações diferenciadas. Não, sim. O sim. Golf Clube e o Jockey Clube. Sim. Eu acho que não dá muito para comparar. Acho que o Jockey Clube talvez houvesse a possibilidade de tomar apenas uma parte, não sei. A sede ou uma parte, não sei. Agora, o campo de golfe é essencial para que seja tombado. Faz parte da memória do bairro do Catiapão e da cidade como um todo. E diria, eu acho que para a região, porque eu conheço várias pessoas de fora que falam assim, nossa, até falam assim, lá em Santos tem um campo de golfe maravilhoso. Ali foi Aí você dá aquela reforçada, não é bem Santos, mas chama, mas não é Santos São Vicente Golf Clube, mas é do coração de todos nós da Baixada Santista. É como olhar Porchat. Uma curiosidade. Olhar Porchat em Santos, não tem problema, você está elogiando uma cidade. Sim. Uma curiosidade, ali foi sede, o Paulo sabe disso tanto quanto eu, ali foi sede da fazenda Sambaiatuba, uma das fazendas mais antigas de São Vicente. Isso no golfe? No golfe. Onde nós suspeitamos que a casa senhorial foi demolida, infelizmente, alguns anos atrás, e já estava fora, num contexto de bairro. Sim. Tá? Mas ali foi sede da fazenda Sambaiatuba, um local em que se desenvolveram, como o Paulo sabe, criação de gado, ferraria, uma exploração de diversos recursos. E isso é importante, como te falo, para a história de eu conheço um pouquinho, porque morei ali durante muitos anos, eu me recordo, inclusive, o Paulo vai se recordar, mas a gente vai voltar, retornar também ao assunto da própria igreja, que é tão importante, porque nós estamos ficando, a cidade de Santos, a cidade é bonita, mas a gente só vê verticalizar, né? Eu, daqui a pouco, eu não sei se eu vou enxergar a Vila Belmiro, eu não sei, doutor André, achou que é bom em matemática? Esses dois edifícios da minha frente aqui já encobrem a altura do morro. Sim. Se construir mais perspectiva, sim. se construir mais alguns aqui, daqui a pouco eu vou dizer, atrás daqueles prédios tem um morro. Você não vai ver mais. Não vou ver mais. E é assim... se destruírem as igrejas, daqui a pouco vai dizer, ali existiu uma igreja. Ali existiu uma igreja. É como o Jockey. O nome do bairro chama Jockey Clube. Imagina se desaparecem com o Jockey, vai dizer... Gozado, né? As pessoas vão falar no futuro, gozado. Por que o bairro aqui chama Jockey, né? Tinha cavalo. Eu fico imaginando meu sogro. Meu sogro foi presidente muitos anos do Jockey Clube e ele tinha uma paixão por aquele... Por aquele clube, ele tinha cavalos de corrida, chegou a ter cavalos de corrida, ele gostava, era o único divertimento dele, o único hobby que ele tinha. O outro hobby era o trabalho, ele trabalhou, a única coisa que a distração dele eram os cavalos, e ele foi presidente do Jockey Clube e era uma pessoa aguerrida. Ouvindo isso, doutor André, me recordo de Vitor Moran. Vitor Moran dizia assim, uma vez ele falou assim, Lucas, coisa que mais me deixa feliz é ver meus bichinhos correndo lá. Eu parei, eram os cavalos. Vitor Moran. Trabalhei, aprendi muito o Vitor Moran. E para quem não sabe, muita gente diz, você sabe que o Vitor Moran ganhou dinheiro na vida dele, mas perdeu tudo com os cavalos. Ele dizia assim, não, eu não perdi. Esses animais são maravilhosos. Eu não perdi, eu investi nesses meninos. Diga lá, Virgínia, você tem participações? Diga lá. Ronaldo Fernão Cortez, bom dia a todos. Bom dia, Ronaldo. Um forte abraço, meu nobre amigo Paulo. Gisele Elias Andrade, bom dia a todos. De portas abertas, capitão Flávio Ponciano, bom dia. Bom dia, capitão. Obrigado também pela deferência. E lembrando que nós perdemos o Clube Hípico. Exatamente. Uma outra área lindíssima, né? Maravilhosa. É um tal assim de tira e destrói. Quando a gente fala da igreja, claro que aí tem gente que, mas o terreno não é nem tão grande, não vai fazer falta. Não é o tamanho da edificação que me traz importância. Mas é a história. É a importância que tem tamanho. A questão da... Ela representa, né? A igreja representa aí toda uma geração, uma coletividade de imigrantes que vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás. Isso, bem colocado. Os antigos mascates. E fizeram sacrifícios para construir aquilo. O comércio, que hoje, obviamente, não existe mais, o comércio da General Câmara, eu sei porque a família da minha esposa tinha loja lá. Os tios dela, tinham loja e moravam. Olha aí. Normalmente é o que eles faziam, no fundo, moravam nos fundos ou em cima. Então representa aí um pedaço da história do Brasil, porque o Brasil foi construído por coletividade, não só a coletividade cirio-libanesa. A história da comunidade ortodoxa de Santos, ela tem uma especificidade. Geralmente nós identificamos
apenas com a colônia sírio-libanesa. Eu me permito aqui, eu quero parabenizar o professor aqui, ver aqui extremamente gentil, né? Um texto sobre a Igreja Católica Ortodoxa, não vai ser possível, mas eu vou ler e vou guardar isso aqui. Claro. Fico muito feliz, né? Mandando aqui vários, né? A monarquia e a infidelidade aqui do Papa Romano, da qual, sem embargo, muitos temas aqui importantes, ó. Que são importantes para que a gente possa... Tem a história da Igreja de Santos. Isso, também. Então, eu estou vendo aqui, olha, memorial sobre a história da ortodoxa, né, em Santos, sobre a origem da paróquia antioquina de São Jorge Mártir, que é a que eu citei, da Vila Ana Costa. E ele teve a capacidade, né? Isso é um resuminho. Não, mas é importante isso. Eu vou guardar isso aqui, né? Cita aqui alguns nomes. Família, se eu quiser, fica à vontade para... Não, eu vou fazer melhor. Eu acho que é melhor, mais do que eu ler, é o seu conhecimento passar isso para a comunidade. Nós não estamos fazendo um programa apenas para Santos, né, Paulo? Nós fazemos um programa para o planeta. Existem brasileiros, eu citei agora há pouco, no começo do programa, meu querido Esplácio, que é nascido em Santos, está lá com a sua mamãe, lá em Porto, em Portugal. Nosso querido César Morgado, entrei em contato, ele falou, não, Eduardo, a hora que você precisar, nós já estamos aí agora já nas nossas primeiras lives. Nós já tivemos ocorrências aqui de destruição de um patrimônio. Sim, vários. Que foi o bairro onde eu cresci, a igreja Nossa Senhora Aparecida, ali no bairro da Aparecida, que era uma igreja pequenininha, uma igrejinha antiga. Mas eu fui criado ali também. E ela foi totalmente demolida e foi construído um caixote lá que muito. A igreja Menino Jesus de Praga, lá em São Vicente, em frente ao Jockey, a gente está falando agora, foi destruída por uma ação nefasta da Congregação Católica Brasileira, simplesmente para transformar a igreja num estacionamento de supermercado. É uma coisa vergonhosa que acontece, infelizmente. E aconteceu. Aprofundando o que o Paulo está falando, infelizmente, o ato de destruir faz parte da nossa tradição. Santos, no começo do século XX, possuía 3 igrejas fantásticas, que era a Matriz de Santos, que construída no século XVIII, a Igreja da Graça, que era do século XVI, e a Igreja de Jesus Maria e José, do Terço. E as 3 foram demolidas na primeira década do século XX. 1903, 1904, 1907, elas foram sendo demolidas. Então, infelizmente, não é a partir de agora. Tem um lastro de destruição. Vem de outros tempos, né? O Palácio Morro, no Rio de Janeiro. Isso aqui é o maior crime do que o Palácio Morro, no Rio de Janeiro, demolido em 1976. Nada foi feito. Quando você vê um museu nacional como pegou fogo e muita gente desdenhando, dizendo, mas para que manter museu? Ora, eu acho engraçado, muitos brasileiros, quando vão para a Europa, voltam empolgados e dizem assim, nossa, eu fui, por exemplo, fui a Paris, fui no museu do Louvre, foi uma não sei aonde, ele foi em 40 museus, chega aqui... Pra que museu, né? Museu tá aqui, né? A Museu de Piranga, ainda existe Museu de Piranga, pô, eu não sei quem falou, eu ia fazer um shopping lá, para! O brasileiro também tem mania de shopping, né? Derruba para fazer shopping, daqui a pouco você vai ver dentro de shopping. Eu acho que não tem problema, na Itália tem projetos maravilhosos, onde as ruínas romanas ficam embaixo, as estradas, tudo, e o shopping fica ontem, muito bem lembrado, notícia ontem, né? O governo italiano, em meio à crise, anunciando a reforma do Coliseu. Ontem, notícia no mundo inteiro. Pompeia está recebendo investimento, apesar da crise. Pompeia está sendo escavada, estão fazendo descobertas diárias em Pompeia. Exatamente. Paulo, quando a gente fala em cultura, a gente falou no começo com o doutor André de trabalho, é claro que as pessoas precisam sobreviver, precisam viver, precisam ganhar, precisam ter salário, precisam ter trabalho. E a gente fala, por exemplo, no mercado de restauração, né? Manda até um abraço para o Leonardo Branco, né? Que é um dos grandes restauradores aqui da nossa região. A gente fala, esse é um mercado na Europa de pesquisadores, restauradores imenso. Quantas pessoas trabalham? Nós tivemos a igreja de Notre Dame pegando fogo recentemente, há um ano atrás, um pouco mais. É uma enormidade de pessoas que lá trabalham agora para recuperar. Então você gera trabalho. É um canteiro de obras. É um canteiro de obras. E você veja investimentos. Até eu fiquei até preocupado com a notícia que eu separei para dar hoje aqui. E eu tenho certeza que o Paulo não vai gostar, mas pelo menos o Paulo vai comentar. Eu vou falar aqui, não posso deixar passar, né? Não é programa do Nelson Rubens, mas é importante falar. Bill e Melinda Gates anunciaram separação após 27 anos de casado, né? Donos de uma fortuna avaliada só na bagatela de 124 bilhões de dólares, mais ou menos o que tem o doutor André em conta. Ele vai dividir com a gente. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? A Fundação Bill e Melinda Gates administra
normalmente por ano 50 bilhões de dólares em receitas. E eles anunciaram a separação, mas disseram que não vão separar os trabalhos filantropos e uma série de questões. Eu não sei, essa separação... Ou foi um golpe de marketing, como diz alguns? Não seria marketing. Tem uns que falam marketing. A Microsoft foi impedida muitas vezes de anexar outras empresas para evitar que ela se tornasse... ficasse monopólio. Um monopólio que ela já mas mais ainda do que ela já é. Sim. Então, vamos resolver tudo de uma vez. Eu vou analisar como advogado, né? Vamos ver se essa separação, porque vai separar, provavelmente vai ser metade é dela. Sim, né? Exato. Aí vai depender do contrato deles lá, porque o americano não... Dois partidões soltos do mercado, o americano né, Paulo? não tem regime. Os americanos não têm, a legislação americana não deve ter, não conheço profundamente, mas não deve ter uma legislação civil como a nossa tem, que casou, o regime automático é aquele. O regime de casamento. Lá você é tudo contrato. Então as partes é que decidem o contrato de casamento e depois casam. Então precisa ver os termos deste contrato. Quizá tem alguma segunda intenção à frente. Já deve vir lá de trás da época que ele era pobrezinho, né? Que esse casamento faz tempo. Né? Faz tempo que ele era pobrezinho. No tempo que ele começou, já não era tão bilionário, trilionário, mega. Já foi o homem mais rico do planeta. Mas tudo isso tem que ver esse contrato, porque pode ser que isso, espero que não, né? O que deve ter de advogado aí, batendo os pezinhos, esse amor, porque sabe que é uma demanda. Esse suposto fim do amor depois de 27 anos, pode ser alguma coisa ligada aí a essas empresas, né? E o pessoal já está procurando no Tinder a fotografia de os dois ali, justamente para poder ver se estão disponíveis. Para investir. Aliás, esses dias eu recebi uma gozação dizendo que tinha a foto da Rainha Elizabeth no Tinder, né? No Tinder, dizendo que a mulher mais rica do mundo estava agora solteira. Eu vi mensagem de WhatsApp, oi sumida, né? Rainha, oi sumida. Oh, Deus. O ser humano tem uma veia humorística muito forte. Diga lá, Virgínia, por favor. Zelda Elias Andrade, uma pena a situação da Rua General Câmara em Santos. Bem lembrado. Ela sempre, a gente passa ali, ela às vezes até chora. O centro de Santos, né? A gente está tentando trazer até o secretário Júlio Eduardo aqui, que a gente tem visto que não tem encontrado agenda, data na sua agenda, né? É importante falar do centro. Quando a gente fala em revitalização, a gente fala de vários pontos importantes da história. Não é isso, professor? A General Câmara, ela tem uma curiosidade que poucos conhecem. Eu acho que é o sindicato das docas, se eu não me engano, dos doqueiros. Quase na frente desse prédio, existe os restos, com os azulejos ainda, de um nobre do Império. Olha só. Isso é registrado na história científica. Pois não. E é um logrador, um prédio que merecia maior atenção, dá aos restos dos azulejos, muito belos, coloridos, e pertenceu, ali moravam, nas imediações moravam vários titulares do Império, vários nas imediações. Mas um desses sobrados ainda está lá. E a gente falou do João Otávio aqui, acho que poucos sabem, o pavimento, a casa do João Otávio existiu até 1970. Em 1970, demoliram o piso superior. Mas a parte inferior da casa do João Otávio ainda existe. Ali próximo do final do canal 3, se eu não me engano, ainda estão os restos da casa do João Otávio. Para a Prefeitura de Santos descobrir e valorizar. Olha aí, é importante falar em prefeitura. A Prefeitura de Santos está procurando nos morros, né? Um local para fazer uma nova policlínica e um mirante. Santos em breve ganhará um mirante. Gostaria de destacar aqui, até por conta do falecimento do nosso querido Lupercio Mussi, ele foi presidente do Instituto Histórico Geográfico, e hoje nós temos o Sérgio Williams, que dá continuidade a esse trabalho e tem um trabalho bastante de preservação, bastante... Eu acho que é mais para o lado documental, para preservação documental. E ele também está fazendo um belo trabalho lá no Instituto. É importante essa preservação. Existe um projeto grande, né, que é o Museu
Museu Nós tivemos aqui Histórico o de Santos. Valdir Rueda. Vamos ver se a gente Nunca consegue se pode trazer. esquecer do Valdir Rueda, que foi uma figura importante para a preservação do Bem lembrado. Vamos ver se a gente consegue O pegar um sonho dia. do Pércio parece que vai se realizar, né? Que é a construção aí do Museu Histórico de Santos. Sim. E é um trabalho ali que ele desenvolveu, que nasceu ali no Instituto Curiosamente, Histórico. o Museu Histórico Geral da cidade de São Vicente funciona dentro do Instituto Histórico e Exatamente. Geográfico de São Vicente, isso já desde 1970. com um acervo riquíssimo, fenomenal, que merece ser melhor conhecido. E eu vou dizer uma coisa aqui, não é porque estou na frente do Paulo, não, mas a Casa do Barão, quando a gente fala de Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, estava em petição de miséria antes do Paulo assumir. Não vou aqui ficar fazendo retaliação nem crítica. É a do que verdade. passou, mas era... Obrigado, não é, Dita, professor? é verdade. E hoje você tem o prazer de entrar, você tem o prazer, inclusive, de visitar. Eu gravei programas de televisão lá com o Paulo, fizemos um programa, inclusive, o Paulo me deu a honra de mostrar obras que lá estavam numa exposição. Isso está, inclusive, no nosso canal, na internet também. E a gente vê a preocupação do Paulo dessa preservação, né? Foi uma ressurreição. Sim, nós sim. Nós acompanhamos. E eu sei, muita gente vai Obrigado, falar, gente, São obrigado. Vicente não tem dinheiro. Não é que São Vicente não tem dinheiro. O gestor, né, os nossos prefeitos, a gente sabe que cada um luta com a sua dificuldade. Santos tem o benefício de ter um porto, né, um maior porto da América Latina, então dá recurso. São Vicente não tem porto. Na verdade, já teve o Porto das Naus, mas que não representa da forma mercantil ou monetária nada para a cidade, mas como fato histórico deveria estar lá preservado, né? Não está. Não está. Tem um matagal preservado lá. Ali, Isso está preservado, o mato. Na verdade, ali foram Ah. as ruínas do engenho de Jerônimo Leitão. Né? E durante até uns 30, 40 anos, elas estavam em condições razoáveis. Agora... Porém, devido à incúria do poder público, nós constatamos há alguns anos, um grupo de amigos, Dr. Flávio Viana, professora Nora, que as ruínas já estavam praticamente, quase por completo, destruídas. Isso é algo que dói no coração. De ruínas viraram praticamente... Foram literalmente tombadas. Alguns destroços ali, porque é uma preservação que nós não temos. A gente precisa mudar muito essa cultura da preservação. Olha, claro. meu querido, na Europa, você falou na Itália, Pois na não. França, quando você faz um processo e tomba um bem, para o proprietário, aquilo é como se fosse um título de nobreza. Sim. Ele fica feliz, ele se sente homenageado. Honrado, Honrado. com certeza. E é o tipo de consciência que nós não temos no Não nosso tem. país. Só para retornar, para finalizar aquele assunto, mediante esses fatos que a gente citou da Igreja Católica Ortodoxa, São Jorge da Ana Costa, para vocês que são defensores da permanência, do tombamento e, é claro, da preservação daquele espaço, não só a questão da cultura religiosa, mas como patrimônio para a cidade, quais os próximos passos que vocês esperam que aconteça, professor? O que nós esperamos, antes de tudo, é que, e para isso a importância de um programa como o seu, Obrigado, obrigado. Para fortalecer essa consciência, né, em torno do patrimônio histórico, nós esperamos que o Condepasa analise, né, este processo de tombamento e o defira o quanto antes, para que este edifício histórico seja preservado para a posteridade. Então, o que nós esperamos, basicamente, é um deferimento positivo desse processo de tombamento. E não que nós sejamos, eu sei que daqui a pouco, ou nas próximas horas, nos próximos dias, várias pessoas vão, mas você falou da outra igreja. Não, essa igreja tem uma outra igreja do lado. A igreja anglicana, por exemplo, a igreja anglicana, que fica ali na frente do hospital, foi tombada. Não teve nenhum problema, lá está ela, ainda melhor, preservada para a posteridade, porque foi tombada. E devem existir... Por que, professor Ari, eles conseguiram o tombamento, a preservação, de uma forma até silenciosa, vamos ser sinceros? Isso é muito simples, diga. Porque o reverendo Leandro é uma pessoa que está à testa da paróquia anglicana, é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa que tem imensa cultura, sensibilidade, consciência. Então lá houve uma receptividade, um apoio da própria comunidade. Perfeito. O que infelizmente não aconteceu com a totalidade da igreja. Eu, por exemplo, falei do Paulo do Museu de Arte Sacra de Santos, que é importantíssimo, não somente para a cidade, para a região, mas para o país como... Exato, né? E está naquele local, quem entra... A imagem sacra mais antiga do Brasil, se eu estiver equivocado, Paulo me corrigirá. Nossa Senhora da Conceição. Lá está. Olha aí, né? Está ali, para quem não sabe, um pouquinho antes de chegar na rodoviária de Santos, né?
ali em cima, ali na altura, ali, quando a gente pega na encosta do morro, Sim. de certo modo tem a sua preservação, mas eu fico imaginando que eu já ouvi outrora, de pessoas, pô, mas ali em Santos poderia Essas fazer... imagens são de madeira, né? Então ela Tem elas algumas têm de madeira, essa Nossa Senhora da Conceição é de barro, de barro. né? Ah, de Barro barro. cozido. Eu gostaria de falar uma outra coisa, o Paulo vai confirmar, eu acho importante salientar a Capela do Desterro. A gente fala muito do museu Pois não. e se esquece da Capela do Desterro. Os altares da Capela do Desterro são magníficos. Eles não são daqui de Santos, eles foram trazidos de algum lugar do interior de São Paulo. Olha só. E existem suspeitas que sejam obra de Jesuíno do Monte Carmelo, Nossa. que é o maior artista religioso brasileiro. Reconhecido mundialmente. E está aqui, Se não, a gente falar a respeito, por exemplo, a Igreja do Valongo, se não fosse ali Lindo. proibido o trânsito de caminhões, talvez ela já não existisse mais. Porque ela era normal, as E ela rachaduras, o correu, impacto. correu de cair por causa da trepidação dos caminhões. E aí, como... E antes disso, Pois não. queriam demolir a Igreja do Valongo no século XIX ainda, queriam demoli-la, não me recordo agora para que queriam demoli-la. E uma das pessoas que lá foi Américo Martins dos Santos, e a comunidade se mobilizou, e aí falou um milagre, não vou entrar nesse mérito, de religioso de milagre ou não, mas aí, felizmente, Dom Pedro II, o nosso grande soberano, monarca, fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, ele impediu de modo próprio a demolição da Igreja do Valongo. Mediante aos fatos constatados pelo professor Domingos, a análise do nosso querido doutor André, Paulo, você também com o seu vasto conhecimento histórico, extremamente importante. A gente tem uma região riquíssima em história, riquíssima em cultura, e a gente não explora isso na acepção da palavra de uma maneira importante. A gente, por exemplo, tem um porto. Nesse momento não, desde o ano passado a pandemia acabou impedindo os cruzeiros, mas o nosso governador terminou com Roda São Paulo, que era um programa onde as pessoas podiam conhecer aqui a região. Eu acredito que as cidades, vivem numa região metropolitana. Temos alguns órgãos que representam essa região, para alguns interesses. De vez em quando se coloca lá pessoas em funções apenas para emprego e notabilidade, para que ela seja notada que está ali, né? Por que não se criar de novo, né, Paulo? Juntando Santos, São Vicente, as cidades da região que tem lá pontos importantes, igrejas, a preservação poderia ser, inclusive, ponto de partida disso. Porque quando as pessoas conhecem, as pessoas se envolvem, elas falam, não, quem vai demolir isso aqui? Não pode demolir. A sociedade hoje, ela está... ali é isso, grande parte não sabe, e quando vem informação através do jornal, da televisão, do rádio, eu não sabia, vai demolir ou vai vender? E não se importa, não se envolve. E a dor, né, professor Paulo, André, Virgínia, os nossos amigos, é maior de quem está ali participando daquilo. Eu citei ali do lado, você tem uma outra igreja, uma igreja muito mais jovem, mas é uma igreja evangélica ali, né? Tem lá os seus recursos para compra, mas ali você tem que mensurar que o dinheiro pelo dinheiro some, acaba, termina, a história não. Então é importante que se entenda isso, né? Que organismos de preservação... O boato na época, voltando àquele primeiro boato, que eles teriam oferecido à comunidade construir uma igreja onde desejasse. Mas aí você demoliu. Mas aí a questão cultural de demolir, porque é uma obra de arte essa igreja. É um tesouro. É maravilhosa. O altar da igreja ortodoxa é um altar muito bonito. Os mármores, já que o doutor a celebração da missa, a celebração do casamento são emocionantes, são muito lindos. Você não consegue tirar aquela igreja de lá e transportar para outro lugar? A decoração, como ele falou, é muito rica. São cerimônias muito litúrgicas, tem muita liturgia e nos remete aí ao cristianismo, aquele cristianismo dos primeiros séculos. Então, é muito rica a cultura da religião, né, da igreja ortodoxa. Eu fico feliz em ouvir isso, da parte do doutor, e salientar pelo menos a parte material. Ele já falou tudo, sobre o aspecto cultural, eu não posso acrescentar nada, mas adorei. Mas assim, a questão que ele também levantou, a decoração, ali tem mármore, todo tipo de minérios que você imagina, rochas, ali tem na decoração. A construção dela data de que ano, professor? A construção dela foi feita nos anos 50. Ela foi inaugurada em 1950. A pedra fundamental foi lançada em 58, a pedra fundamental. Pois não. E ela foi se concluindo aos poucos. Pois não. A partir do final da década de 50 ela foi
concluída. Aos poucos. Então, Paulo, essa preservação... Minimamente 60 anos. É. O que a gente tem que ficar atento apenas é que, eu vou dizer uma frase aqui que vocês vão me brigar comigo, mas a lei, ora, a lei. Aí entra, talvez, alguma outra situação... Doutor André, mais expert em leis. Que talvez não seja tanto a lei. A Igreja Menino Jesus de Praga de São Vicente, no meu entendimento, não poderia nunca ter sido demolida. Concordo. Não só pela sua historicidade, mas pela obra social que ela desenvolvia. E ela virou um estacionamento de supermercado. Já era isso. Exato. E outro aspecto, né? O tombamento não tem... não é só a idade. Não tem a ver só com a idade do Sim, mas imóvel, o que do nos patrimônio. assusta? O que nos E assusta? sim pela importância histórica. Tanto é que nós temos o Teatro Municipal, que é uma arquitetura moderna, Sim. Que está que tombado. é tombado. É. Mas Aliás, porque também- pela importância cultural, arquitetônica. Nós tínhamos o Clube 15, aquele prédio do Clube Sim, 15 sim. ali na... Lá Tivemos São dois Luís, prédios. Ele não chegou a ser Aquele que é tombado, da Caixa Econômica, onde está a O Caixa outro Sim, não na chegou praia. O outro não, e foi demolido. E era um prédio arquitetonicamente muito arrojado para a época em que foi construído. Basta lembrar, eu me recordo, inclusive, tive a oportunidade de conversar com então o empresário Armênio Mendes, na época tinha feito um negócio para a compra do Atlântico Hotel ali, e na época era o prefeito Papa, né? Não pode mexer. E o Ele Papa totalmente dizendo, tombado. olha, a gente, na época não havia sido feito o tombamento É definitivo. por isso que me assusta, porque Mas o ele não tombamento, tinha- o Mas Mas aí tombamento o Hotel foi Palace, feito... o Hotel Palace ali do lado, acho que já tem. O Hotel Palace do lado foi tombado e aí, por alguma razão, Não pode também de também. pensamento, pensaram muito, e houve uma pequena modificação no tombamento do Hotel Palace. Então parece-me que atrás do hotel vai ser possível a construção de um prédio Exato. Isso, me gigantesco, parece etc. Tem que ser O que eu ouvi fiscalizado. na época Aí você foi vai isso, que dizer- a ideia do Armênio era manter aquela Fachada. parte da frente e construir um hotel Isso. que é o Já- padrão europeu. já Na conseguiu, Europa acontece já muito conseguiu, isso. é. Vamos pegar o exemplo aqui da faculdade aqui da Sociedade Vicente São Leopoldo aqui, Visconde São Leopoldo, A na casa Pompeia. do bispo. Você teve a construção de um prédio e a Sim, preservação não, ali. A casa das filhas do Loureiro. Isso, teve uma preservação Tem dentro. tem um Pois não. curioso, que eu não sei se é tombamento ou se é por causa do efeito de um tombamento de um outro prédio. Ali na hospedaria dos imigrantes, foi construído um prédio grande ali, residencial, e tem uma murada que é preservada. verdade. Eu não sei se aquilo foi... Não. É um efeito do tombamento da hospedaria, sim. porque não pode... O Muitos entorno. tombamentos O entorno você de não pode 300 mexer no metros, entorno. exatamente. E é uma muralha toda de tijolo, preservada, maravilhosa. muito bonito. A atrás hospedaria tem um dos prédio. imigrantes, com perdão da palavra, Aquilo é um crime contra a humanidade. aquilo ali ali olha, Fala-se Aquilo é um sempre, crime. fala-se sempre que vai ser restaurada. eu estou ouvindo isso desde que nasci. Nunca se Só sabe. não caiu porque a construção é construção, né? vigorosa, é né? sólida, É. porque senão já teria caído. Mas é lamentável como a ver aquilo. cultura, É como os triste. patrimônios históricos do país são desfeitos, A não são história do preservados. Brasil ali, né? A chegada dos imigrantes que povoaram aí o estado e o Brasil, ali Os próprios sírios libaneses passavam todos por ali. mas Espanhóis, portugueses, todo E- imigrante passava por ali, os japoneses isso é- foram para São Sim. Paulo, Isso é até que foram- que matéria não ficaram em para um Santos, a outro maioria. programa. A gente vai combinar um outro programa. Vou pedir a gentileza do professor Domingos Pardal Braz, né? Até por falar em Domingos Pardal Braz, me lembra que uma outra pessoa é Sérgio mandar o Pardal. Sérgio Pardal. Eu ia te perguntar, você é Mandar um- parente dele? Não sei, a minha mãe disse que sim, mas não tenho certeza. Eu não ligo pra... Mandar um Sérgio grande abraço ao Pardal, Sérgio Fred Pardal, Dental. né? Fred Isso, Dental, Fred Dental, grande figura. Vamos convidá-lo um dia para. Ele também é. Previdenciário especialista. É, né? exatamente, Para exatamente. falar sobre o assunto. E o Paulo que está pensando em se aposentar, eu acho que o Paulo teria ali, né, Paulo? Uma hora. Mas no instituto ele ficará. O Paulo está com uma preocupação. Mas eterno. O Paulo está constituindo Paulo dois não vai advogados. aposentar. O Paulo está constituindo dois advogados porque ele já fez os cálculos. Ele mandou inclusive um documento ao presidente Paulo Jair tem que ser Messias tombado Bolsonaro. para não se aposentar. Para não poder se O aposentar. Paulo está num processo, né, de tombamento Virgínia, histórico. isso é bullying, né? Você, telespectador, Somente isso é não bullying. tombe. Não, é porque nós temos que ter o Paulo trabalhando aí Teve um amigo- pelo teve um- patrimônio, teve não só de São Vicente, mas de toda Teve Você um viu que amigo- a festa do Museu de Arte Sacra
será uma Quem sabe do Estado futuramente, né? Com o nosso Eu Márcio ficaria França. muito orgulhoso que o Paulo assumisse, né? Tem um amigo meu que diz assim, vamos tirar a estátua do Martim Afonso da prefeitura, porque ele está até de costas, porque está com vergonha, né? Ele não nem olha para a prefeitura, ele está de costas. Ele prefere olhar para a rua e para o shopping, né? Tirar, pôr o Martim Afonso no lugar mais adequado e coloca a do Paulo na prefeitura. Não faça essa maldade. Por favor, não faça. Boa. Como diz minha gestual perfeito. Como diz minha faxineira, menos. Menos, doutor. Aí eu disse pra ela, falei, filha, menos não existe. Ela colocou a mão na cintura que nem um bully e falou, qual é o problema? Eu falei, não, fica no menos. Bom, sem problema e com problema, a gente tem o problema do horário, né? Todos têm aqui seus convidados. Foi uma honra receber aqui esses 3 convidados. Foi felicíssimo demais, com uma terça-feira a gente falar de vários assuntos. Falamos até fofoca aqui, né? Falamos e a luz continua acesa, hein, gente? Vila Belmiro tem jogo hoje à noite. Ele tá preocupado com ele. Eles vão pagar. O Santos reclama que está sem dinheiro para pagar um monte de coisa, mas a luz fica acesa. LED, ela é feita de LED. Mas tem que pagar a conta. Consome bem pouco. Mas paga. O jogo é só à noite, a gente chega à noite. Eu defendendo o Santos, nem sócio eu sou. Nem associado eu sou. Eu sou santista, mas aquele santista que não vive. Como diria um amigo meu, um santista dia a dia meia boca. E hoje o Santos joga, né? O Santos joga pela Libertadores. Isso aí é coisa de corintiano, São Paulino, palmeirense. Sim. Não sei qual é a. Não, mas eu fico preocupado, a vertente Não, o Eduardo é santista. Eu fico preocupado que o Santos fala sempre da falta de recursos, né? Falta de dinheiro, né? O Santos com falta de dinheiro. O Santos paga. O Santos paga mais 2 categorias do que jogador. Advogado e ex-treinador. O Santos hoje paga 7 ex-treinadores, salários, e tem que pagar os advogados para representar o clube, porque advogado não é maquininha que você gira da corda, tem que receber. Então, a essa hora, 10 horas da manhã, já não é de agora, a luz está acesa há praticamente 1 hora. Hoje tem jogo à noite, o Santos joga com o The Strongest, né? É um jogo importante. Se o Santos perder, praticamente dá adeus à Libertadores, já perdeu as 2 iniciais, se perder hoje, dança, então o Santos precisa de um resultado positivo, que o Santos consiga. O Palmeiras também joga à noite, às 21h30, contra o Defensa e Justiça. Tem mundial, é isso? Aquele time. Não, tem o de 51 e aí o professor Domingos pode falar, né? Essa tese aí eu já nem discuto mais. Uma coisa que me empolga é que São Vicente, eu vou falar de São Vicente, que eu amo a minha cidade, Paulo e eu amamos aquele local. Sim. Nós tivemos um lá chamado olha o nome bonito, Chantecler. Um dos primeiros clubes de futebol fundados no nosso país. Olha só. E que tem uma história, infelizmente, bem pouco. E recentemente o São Vicente completou, se não me falha a memória, 92, 93 anos. Tem um lugar de que eu acho lindo, maravilhoso ali em São Vicente, que deveria ser, deve Mansão ser da pensado. Ilha. Não, a Mansão da Ilha é o concurso, mas a Vila Inglesa, aquilo deve ter uma história maravilhosa. A Vila Inglesa, sim. A Vila Inglesa ali, me parece que quem mora ali não vem de jeito nenhum, porque é um lugar que muito belo, um oásis, né? Ali no meio de tantos prédios, que o bairro ali é um bairro que tem muito prédio, né? E ali é um oásis, é um lugar maravilhoso. Eu vi uma reportagem uma vez está completando 90 anos na TV e é bom também um dia o Paulo falar sobre essa presença dos ingleses aqui nessa. Que o golfe provavelmente foi fundado pelos ingleses. Porque provavelmente também não me aprofundo nessa área, mas por causa da construção da ferrovia. Durante muito tempo até se confundia, o Paulo vai lembrar. Engenheiros ingleses, talvez, que vieram para cá. Turistas vinham aqui e falaram assim, eu quero ir no clube dos ingleses. E muitos paravam lá no Golfo, porque as pessoas indicavam lá. E lembrando que tinha o clube dos ingleses, tem aqui em Santos também, ali no Zé Menino, né? Eles são os proprietários do nosso, foram, Paulo? Na verdade, os fundadores foram mais ou menos os mesmos, né? Por exemplo, os Kilman, né, meus tios, Donald Alexander Kilman e Consuelo Kilman, foram cônsules britânicos por mais de 50 anos aqui na região. Então eu vivenciei muito essa convívio com os britânicos, né? E tanto o Clube dos Ingleses quanto o Golfe tem o mesmo grupo de fundação. O Alexander Kilman, por exemplo, que era pai do meu tio Donald Alexander, foi fundador tanto do Clube dos Ingleses quanto fundador do Golfe Clube. Quer dizer, os 2 clubes tiveram aí. Sim. Agora, um aspecto curioso, acho que o Paulo não vai gostar, vai ficar bravo comigo, mas pensar. Para finalizar, a pancada. A comunidade alemã era muito mais em São Vicente. A comunidade alemã foi mais relevante que a inglesa. O curioso é que em São Vicente a alemã
foi mais relevante que a inglesa. Os ingleses eram muito fortes em Santos, tá? E no Brasil inteiro, mas em São Vicente é um aspecto curioso. Predominaram os alemães. Eu fui uma vez, a primeira vez que eu estive lá no cemitério de São Vicente, eu reparei que tem muitas famílias alemãs ali. Isso. Olha só, olha, nunca tinha parado para observar mas isso. Muitas. A casa do barão, por exemplo, pertenceu ao barão von Pritzelwitz, alemão. Não, repita o nome na íntegra. Antônio Emmerich, que hoje atenção, hein? Para ganhar uma passagem... Apesar de nomes judeus, né? Nome de origem hebraica. Para ganhar uma passagem para o Paquistão, com tudo pago, o Paulo vai falar o nome e o doutor André vai repetir. Por gentileza, o nome do barão? Gustav Kurt von Pritzelwitz. Esse mesmo. Participação. Diga lá, para terminar o programa de hoje. Lucimar Silva, excelente o programa. Os assuntos abordados são de uma suma importância para a preservação da nossa história. É verdade. Não podemos perder mais patrimônio histórico. Um grande beijo no coração, Lucimar, um ouvinte, inclusive, quando falo Lucimar... Outra coisa também que é importante até para a questão aí da Igreja Ortodoxa é que precisa também não só se preocupar com o ato do patrimônio, tem que ter o próprio poder público, tem que dar suporte depois para você manter, porque hoje uma restauração é 10 vezes mais do que uma reforma. A Lucimar entrou em contato, viu? Muito conhecimento técnico, de tempo, aquele trabalhinho com algodão, vai mexendo, vai tirando, vai trocando, vai passando os produtos. Quer dizer, é um trabalho técnico assim muito específico e que requer profissionalismo. Requer muito estudo, requer muita dedicação do profissional e por isso é um trabalho deixa eu aproveitar, que tem que ser remunerado à altura. Paulo pode corrigir-me como sempre. A legislação patrimonial de preservação já disponibiliza estes recursos que você fala. É mais acessível quando um bem é tombado no Brasil. É um pouco mais acessível a obtenção desses recursos. É uma pena você ver um imóvel que é tombado e depois se destruir, porque a pessoa não tem... Quando é privado, quando é patrimônio privado, a pessoa não tem condições. Ela não quer manter. Ou não quer ou não pode. Como muitos imóveis, né, Paulo? Estavam tombados em São Vicente e na madrugada caíam. Nós temos aquela famosa... Temos a casa da Baronezinha lá, Nós tivemos a casa da Baronezinha, que era um imóvel muito importante, que era da família Francisco Sá, 1870. E na madrugada eles caíam, infelizmente. Como dizia Dona Armênia, Nachon. Foi tudo Nachon. Falar Nachon, né? Deixa eu mandar um abraço, um beijo, né? Lucimar Miservício entrou em contato aqui. Obrigado pelo carinho conosco também. Um abraço para Lucimar. E nos remete aqui ao saudoso Celso, né? Que era nossa, mas tinha empolgação por Ele foi uma das pessoas mais envolvidas com este processo de tombamento e de preservação do templo da São Jorge. Me recordo que ele falava com carinho, com respeito, com a história, né? O Celso, que aqui estava conosco, estava iniciando um processo, um dos nossos articulistas ao lado do Paulo, uma cabeça muito boa, conhecedor, respeitoso à história, né? Infelizmente, essa doença que está aí assolando o mundo e que muita gente... Tem os terraplanistas, né? Que a doença não existe, não tem variante. Eu acabei de falar no programa aqui, o ator Paulo Gustavo é um dos exemplos, está aí muito mal, mas mais de 4... E tem um dado aqui, ó, eu não ia falar, mas eu vou falar. Pronto, eu separei aqui a notícia. Vamos lá, né? O Brasil pode chegar a 575,6 mil mortes no primeiro dia de agosto. No cenário mais provável projetado pelo Instituto de Métricas e Saúde. Aí você vai perguntar, onde fica isso, de quem é? Esse Instituto de Métricas e Saúde e Avaliação, ele pertence à Universidade de Washington, dos Estados Unidos. Então, eu acredito que o professor Domingos saiba o que eu estou falando, não é nenhuma universidade de fundo de quintal. No pior cenário, o Brasil pode atingir 688,7 mil óbitos no mesmo período. O Instituto avalia que é possível a ocorrência de uma terceira onda a partir de final de maio para começo de junho, porque tudo se abriu novamente e, infelizmente, o Brasil não tem estrutura para aguentar isso. Eu espero, vamos ser assim, que eles estejam completamente errados. Mas a história me remete a acreditar que boa parte do acerto pode acontecer. Pela primeira vez em 80 anos, teve um declínio na longevidade dos paulistas no estado de São Paulo. Olha aí.
está constatado nos últimos dias. Sim. Nós comentamos até o fato aqui. Já comentamos isso. Nós fizemos um outro programa. Bom, professor, foi uma honra. Quero que venha outras vezes comentar esse e outros fatos. Eu percebi a sua facilidade de entrar nos assuntos. É muito importante. Obrigado mesmo. Foi uma honra recebê-lo. E conte com o Ponto a Ponto e a Rádio Conexão. Eu que agradeço por essa oportunidade. Nós agradecemos mutuamente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Paulo, nosso abraço a toda a equipe do Instituto Histórico, a você, obrigado também pelo carinho, pelo respeito. É um prazer e uma honra, especialmente hoje com dois amigos tão queridos aqui na bancada que me possibilitaram fazer um programa bem gostoso e cheio de comentários inteligentes para o nosso telespectador. Sim. E atenção, hein, gente? Quando a gente falou que tem 2 parte 2 no mercado soltos aí, não falei de Paulo e do Dr. André, hein? Eu falei da Melinda e do Bill Gates, tá? Que ambos já têm os seus compromissos, porque senão vai começar a chover mensagens aí. Onde que eu encontro o Dr. André? Não estou no Tinder. Não. E eles têm uma poupuda com tia, agora é aquela história, né? Cada um com seus problemas, mas a gente fala aqui, até para... Vamos esperar que eles continuem exercendo a filantropia. Sim, que é tão importante. Tão importante. Eu acredito que permanecerá. Com relação à Fundação Rotariana, a Fundação Rotary Internacional, a contribuição da Fundação para acabar com a polio no mundo, o Bill Gates, assim, ele emprestou a imagem dele, o exemplo dele e o dinheiro. Muito dinheiro ele doa para a fundação para trabalhar no mundo inteiro aí, que é uma luta naqueles países onde, infelizmente, as tendências religiosas ainda são impedem, né? Impedem mesmo não digo a religião, mas as pessoas que são fanáticas, né? Que distorcem a religião, fundamentalistas, e que impedem as pessoas de poder dar a vacina nas crianças. E por causa disso é que não se zera no mundo, não se acaba de vez com a poliomielite. Justamente por causa dessas barreiras. Isso é apavorante. É triste. E vale lembrar que para ambos, né, um case de sucesso profissional e na vida pessoal tem muito envolvido com essa questão filantrópica e ajuda. Então, eu acredito que por serem pessoas inteligentes, não vão deixar de continuar ajudando. Inclusive, Bill Gates ele iniciou uma campanha no passado que era para que todos nós, né, aqueles que habitam esse planeta, deixássemos de comer carne. Tão comumente falando, né, as pessoas acabam achando que se não comer carne, claro que ninguém está falando que você não deve comer mais carne, ele vai por essa vertente, não se comer mais carne. Eu acho que as pessoas eu simpatizo bastante com essa vertente. Com essa causa, né? Não com o respeito às pessoas. Eu já vi um olhar um pouco atravessado. Doutor André, talvez não defenda a mesma causa. A minha fase evolucional ainda eu preciso evoluir. Um pouco mais. Espiritual e físico. É como o doutor... Mas a carne ainda faz parte da minha vida, até por causa da minha cirurgia que eu fiz há mais de 10 anos. Eu necessito mais de carne por causa da proteína. Porque o meu organismo, eu fiz a cirurgia bariátrica. Olha. E a absorção da proteína é muito menor. Então eu preciso mais consumir uma quantidade maior de carne, justamente por causa da proteína animal que é necessária. É adepto a um bom churrasco? Com certeza. Faz um bom churrasco? Modestamente, eu nunca vi assim reclamações. Estamos quase nos convidando. Então, Paulo, estamos na fila, não do auxílio, mas sim do... Eu gosto muito de cozinhar, vocês acompanham. Não, eu vejo. Estamos... As minhas redes sociais, eu gosto muito de cozinha e comprou até facas. É uma terapia também. Vamos aquelas facas eu ganhei de uma promoção de um grande supermercado, sim. mas eu já cuidei de comprar um conjunto, porque eu adoro facas. Eu admiro tanto, André, por isso, porque eu não sei nem ligar um fogão, gente. Mas é fácil de aprender, você tem que aprender. O Paulo mal sabe a cozinha da casa dele. Quanto mais você aprender, menos dificuldade você vai ter. Eu olho pro fogão e digo que é simpático, mas eu não tenho nem ideia de eu adoro cozinhar. Professor Domingos... Cozinhar um ovo é fácil. Você põe na água, ferve por 3 minutos, depois Paulo não sabe fazer nem miojo. O Paulo ele pega lá um GPS na casa dele para identificar onde fica a cozinha. E ele encontra. Aliás, é um lugar bom para o churrasco. E quando ele encontra, ele se sente completamente perdido. O Paulo acha que cozinha é algo que você é texto ao sério para Eu gostaria de oferecer meu trabalho voluntário. Sim.
caso ele Olha aí. deseje um dia realizar um churrasco naquela... Olha lá. Naquela, Podemos pensar na questão. naquele ambiente tão aprazível, Sim. né? Tão lindo. Eu faço esse sacrifício voluntário para fazer o churrasco. E eu Isso me, que o doutor falou é cultural. eu me credencio a entrar nesse pacote. E eu prometo que eu faço alguns vegetais, algumas... que também fica bom na brasa do nosso amigo aqui, do nosso novo amigo. Eu gostei muito de conhecer. Churrasco, né, Paulo? Tivemos uma ocasião, ora, pois, patrocínio de um português, tivemos um bacalhau à brasa, né, Paulo? Sim, é verdade. Precisa, Maravilhoso, né? Bacalhau, Saímos agora a ter uma outra vertente culinária, né? É verdade. Quem sabe agora, qual seria um bom churrasco, assim? Qual é um churrasco apetitoso? Tem... O brasileiro Picanha, é alucinado. costelinha, A picanha é aquele obrigatório. É a top. Mas nós temos uma maminha na brasa, é maravilhoso. É uma carne maravilhosa. O miolo da alcatra, o cupim. O brasileiro é apaixonado pela picanha, mas tem muitos cortes que tem até um cordão, que é uma carne quase que ele fica próximo, faz parte de uma carne, eu não me recordo agora o nome. Que eu acho que é de terceira, mas no churrasco fica maravilhoso. Fica saboroso. Fica quase igual ao filé mignon, porque ele é bem molinho. A uma hora dessas, 10 horas e 18 minutos, ninguém almoçou ainda. Mas eu vou me informar. E assim, viu, professor Domingos, e após um bom churrasco anterior ao churrasco, um passeio pela linda Baía de São Vicente de jet ski. E aí, tudo de bom, né? É tudo de bom. Um bom churrasco regado a um bom vinho. Você vai ter que trabalhar. Gente, isso é bullying. Eu tô falando pra vocês, isso é bullying. Contemplar a Ponte Pence. Que ainda não foi. A Ponte Pence é tombada. Mas eles tentaram, na verdade, derrubá-la um tempo atrás. Né? Ela é intocável. É, intocável, né? E que foi, através, se me não falha a memória, um projeto que veio da Alemanha, a Ponte Pence, não é isso? Isso. Sim. Então é importante. Trazida de lá. Professor Domingos, aqui dá para dar uma aula. Professor Domingos deveria circular um pouco mais os meios executivos e legislativos do Brasil, porque para trazer um pouco de cultura. Eu sou uma pessoa exilada na minha casa. Ah, tá. E vim aqui porque então, a sua casa deve ser tombada, então, né? A minha casa é um reduto de cultura. Bom. Jardins, obras de arte, uma grande biblioteca e refugiado nela. Bacana. Gente, obrigado, Paulo, obrigado, professor, obrigado, nobre doutor André. Virginia, vamos embora? Vamos embora, né? Em nome dos nossos apoiadores. Daqui a pouco são 8 horas da noite, a gente está aqui conversando. A gente tá aqui e apagaram a luz da Vila Belmiro. Apagaram a luz. Agora ele está tranquilo. Porque o jogo só começa às 19 horas e 15 minutos. Agora o Paulo está... Preservaram, está tranquilo. Houve a preservação do din-din, do dinheiro do clube. Inclusive ontem o ex-presidente Modesto Roma sofreu uma nova derrota na justiça e não conseguiu voltar aos quadros do clube. Né? Mais um capítulo à volta dos que não foram. Infelizmente. A volta dos que não foram. Infelizmente. O Santos tem uns casos que, olha, vai entrar para os anais da história futebolística, viu? Em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Também Soares e Cortez, consultoria e assessoria, Mecânica Eliomar, especializada em todos os modelos de carros. Faça como o Paulo, leve a sua frota para Eliomar. Tintas e tintas, a loja que mais entende tintas em todo o litoral. E o nosso querido professor Luiz Cláudio Pereira Dias, numerólogo. Ele faz um mapa que depois você fala, eu não contei nada disso para ele, como é que ele adivinhou, como é que ele sabia? Profissionalismo. Professor Luiz Cláudio Pereira Dias, numerólogo, importante demais. 997760785. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã estaremos de volta com mais um programa a partir das 8h30, ponto a ponto, Rádio Conexão, em todas as redes sociais. Tchau, bom dia.